Queridos, Mateus capítulo 22, versículo de número 21, diz o seguinte: então responderam aqueles: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, Paizinho, recebe, Pai, o nosso culto de gratidão a Ti, como um cheiro agradável em Tuas narinas. Ó Pai, Te agradeço por tudo que o Senhor é na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Também Te agradeço pelas Tuas misericórdias, que são novas em todas as manhãs. Elas são o fator de nós não sermos consumidos. Amado Pai, mais uma vez eu Te agradeço pela oportunidade de Te servir. Te agradeço pelos Teus filhos poderem chegar até aqui, Pai. Te agradeço por essa pessoa que o Senhor concede o privilégio de nos assistir através desse equipamento de mídia, Pai. Só temos a Te agradecer. Muito obrigado pela Tua palavra que foi cantada. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. E muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que será pregada. Que ela esteja sendo aplicada em nossos corações. E venhamos fazê-la dela morada em nosso peito. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar uma temática hoje bem bacana, bem interessante, baseando nesse texto, uma resposta que Cristo faz a algumas pessoas que o indagaram. E a temática é o equilíbrio do cristão. O equilíbrio do cristão. A necessidade do cristão, daquele que professa a fé em Cristo Jesus, estar equilibrado em todas as situações que são acometidas por Ele aqui na terra. Nós vivemos, queridos, um conflito muito interessante dentro de nós. Um conflito que ele é diário. Nós temos um espírito dentro de cada um de nós que é eterno, mas nós temos um corpo que ele é corruptível. Quando nós folheamos as páginas das Sagradas Escrituras, nós vemos que após a morte, o corpo ele volta aonde? Ao pó. E o espírito ele volta a Deus, que foi aquele quem o concedeu. Amados, essa situação ela é muito conflitante, porque o nosso espírito, assim como o salmista no Salmo 42, 1 e 2, diz: como um servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? O nosso espírito ele tem esse desejo, porém a nossa carne ela anseia por prazer. Ela anseia pelo desejo hedonista de ter prazer. O apóstolo Paulo em Romanos 7, no versículo 18 e 19, ele diz que sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom,
mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Esse conflito, ele é muito intenso dentro das nossas vidas. Às vezes não entendemos por que isso existe. E amados, esse conflito, ele é gerado por conta do pecado. Quando Adão e Eva, os nossos pais, eles pecaram, o mundo ele entrou em desequilíbrio. Nós estamos vendo aqui na nossa EBD, a Escola Bíblica Discipuladora, a 4ª lição, que é o ser em desequilíbrio. Não é isso, professor? O ser que sofre por conta do pecado. Essa harmonia, ela foi totalmente quebrada, afetando assim todas as esferas da nossa vida. Porém, aqueles que estão em Cristo, eles estão crucificados com Ele e vivem em novidade de vida. Nós buscamos cada dia mais este equilíbrio. Lembrando algo bem interessante em relação ao equilíbrio, nós temos água. Água a 100 graus você toma, e a 0 grau toma? Também não, porque uma está quente demais, né? Tá que nem um café que eu fui tomar. Foi quando? Acho que foi quarta-feira, na casa de um irmãozinho. E aí a irmã tinha feito um café. Eu não sou muito chegado a café, mas eu fui tomar, menino, soprei tanto. Quando eu tomei, ainda queimei a língua. Pensa. Então, água muito quente nós não tomamos. E ela a 0 grau é gelo. Conseguimos tomar? Então precisamos de quê? Um equilíbrio. Precisamos equilibrar essa temperatura para que nós possamos estar tomando dessa água. Assim também a sua trajetória aqui na terra, ela precisa ser pautada por essa palavra chamada equilíbrio. O nosso Senhor Jesus Cristo, no curso do seu ministério, ele foi questionado sobre esse equilíbrio. Ele foi questionado de maneira capciosa, de maneira ardilosa. Os fariseus, querendo pegar ele, querendo arrumar uma arapuca, se juntaram com outro grupo político, chamado os herodianos. Essa historinha é só você ler o texto do capítulo, você produz elevado 33%. E naquele contexto, assim como o nosso, estava algo muito difícil. E aí perguntaram: isso é lícito? Nós enfrentarmos uma carga tributária astronômica quanto essa? Primeiro, Cristo os repreende, porque sabia que eles não estavam de fato interessados com o imposto, e sim pegar Jesus naquela situação. Cristo repreende aqueles homens, e depois ele pede para ver a moeda. E aí, quando ele pede para ver a moeda, ele faz a pergunta do versículo que lemos: que imagem tem nessa moeda? E aí responderam: de César. E aí ele disse: então, mantenham esse equilíbrio, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Cristo, ele demonstra que enquanto estivermos habitando aqui na terra, nós devemos respeitar a regra do jogo e manter este equilíbrio entre César e Deus. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de como ter este equilíbrio dentro dos nossos corações. Como ter este equilíbrio durante esse período que nós passamos aqui na terra. Amados, primeiro, o que é de César? Nós vamos trabalhar 3 pontos, onde veremos o que é que devemos dar
a este César. O que é que César representa na minha e na sua vida? A ideia de César aqui está remontando para os nossos deveres como cidadãos. Conflito, porque somos concidadãos do céu, mas ainda habitamos a terra. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos guardar em nossos corações para mantermos o equilíbrio, dando a César o que é de César, é trabalhando dentro de nós o respeito pelas autoridades. O primeiro dever nosso como cristão, como concidadãos do céu, porém habitando aqui na terra, buscando estar em equilíbrio com aquilo que é daqui, com aquilo que é do alto, demonstrando que devemos dar a César o que é de César, é termos respeito pelas autoridades. Uma pergunta: você tem orado pelas autoridades? Isto é dar a César o que é de César. É manter o equilíbrio dentro do seu coração. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Entendam potestades como autoridades. Entendam como potestades pessoas que estão com um grau de hierarquia acima do seu. Você já orou pelo seu presidente hoje? Ou você passa a vida criticando ele, metendo cacete? Você já orou por ele? Não é porque ele é do seu agrado ou não. Se você tem um desejo de manter o equilíbrio entre céu e terra, afirmando que de fato Cristo é fiel e verdadeiro nas suas palavras, dê a César o que é de César. Respeite as autoridades. Preste atenção, porque isto é importante. Não é porque eu não gosto de Cleiton que eu não vou orar por ele. Não é porque eu não gosto do líder que está lá no meu trabalho, porque ele pega muito no meu pé, que eu não vou orar por ele. A Bíblia é verdadeira? Foi fraco. A Bíblia é verdadeira? Sim. Ou é só verdadeira porque você quer? Eu acho que ela é verdadeira. Então, se ela é verdadeira e ela afirma que você precisa respeitar as autoridades, obedeça. Obedeça e respeite. Ore pelos seus governantes. Ore por aqueles que presidem em todos os lugares. Ore por aquele que é o seu líder no seu trabalho. Ore pelo seu pai e pela sua mãe, que são pessoas colocadas por Deus na sua vida. Ore pelo seu marido. Ore pela sua esposa. São pessoas que Deus colocou em sua vida. Eles são autorizadas por Deus. E para que este equilíbrio que nós buscamos esteja sendo plenamente executado, eu preciso dar a César o que é de César. O judeu gostava de pagar imposto. Jesus aboliu o imposto. Ele disse que não veio abolir nada. Não foi assim? Ele disse que veio cumprir a lei. Então, queridos, respeite. Respeite aqueles que Deus constituiu como autoridade na sua vida, quer você goste ou não, porque foi Deus quem colocou na sua vida. O primeiro item que precisamos guardar para entregar a César o que é de César é respeitar as autoridades. O segundo, para termos um equilíbrio aqui neste plano, é zelo. Zelo com o quê? Zelo com as finanças e com os tributos que temos aqui neste plano. Lucas capítulo 14, versículos 28, ele diz: qual de vocês,
Se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Enquanto estamos aqui, queridos, nós precisamos respeitar as autoridades. Nós precisamos estar entendendo o quanto temos no bolso, para podermos manter este equilíbrio. Quando esse texto ele diz que a pessoa vai fazer uma construção, ela para, senta, analisa para ver se tem o dinheiro para concluir. Porque se ele não concluir, ele vai servir de escárnio para outras pessoas. Como tem estado o seu equilíbrio financeiro? Você tem metido o pé para gastar? E depois você acha que Deus ele tem banco. E aí você faz, bota na conta de Jesus. Que Deus te pague. Amados, isso é algo interessante na nossa trajetória aqui na terra, onde precisamos manter um equilíbrio em respeitar aqueles que estão em figura de autoridade e entender que precisamos ter zelo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Será que temos tido esse equilíbrio? Durante 2023 todo, como foi o seu equilíbrio financeiro? O que conseguimos fazer com este equilíbrio? Isso é bem interessante, queridos. Porque às vezes nós imaginamos que isso não faz parte do ideal cristão. Claro que faz. Crente que compra e não paga, dá mau testemunho. Precisamos ter um equilíbrio. Precisamos estar andando alinhados com uma coisa chamada SPC e Serasa. Se nós puxarmos a ficha do SPC e fizermos uma contabilidade, o percentual de cristãos com o nome ali dentro é astronômico. E às vezes imaginamos que isso é algo simples. Queridos, aproveite essa oportunidade e tente realinhar essa balança do equilíbrio. Comece respeitando as autoridades. Segundo, tenha zelo pelas finanças que Cristo colocou em sua mão. Em terceiro lugar, tenha excelência no seu trabalho. Por vezes, queridos, nós vivemos reclamando e por vezes amaldiçoando o serviço que temos. Olhamos para o nosso trabalho, para o salário que ganhamos e dizemos: isso é uma mixaria. Esse serviço que eu faço, por vezes não serve para muita coisa. É interessante que Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, Paulo faz uma afirmação que diz: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amados, essas três esferas na nossa trajetória aqui na terra, elas precisam estar equilibradas, dando a César o que é de César, o respeito pelas autoridades, o zelo pelas finanças e os tributos, a excelência no seu trabalho. Como você tem executado o seu trabalho? Dando migué? Fazendo corpo mole? Sendo chamado nó cego? Ou você tem executado o seu trabalho com ímpeto, com zelo, com destreza, com maestria, crendo que foi Deus que abriu essa porta, porque foi isso que você disse no primeiro dia, mas 6 meses depois você já está reclamando do líder, reclamando da empresa, reclamando do salário, porque o ticket é pouco, porque não dá vale transporte, porque isso, porque aquilo. Tenha equilíbrio. Dê a César o que é de César. Dê a César o respeito. Dê a César o zelo pelas finanças.
Dê a César a excelência do seu trabalho, crendo que o que você está fazendo aqui, você não faz a homens, e sim a Deus. Agradeça pelo emprego que Deus colocou na tua vida. Agradeça pelo talento e a habilidade que Ele deu a você para executar uma boa obra. Quando você olhar para o seu salário, levante as mãos para os céus e dê glórias a Deus. Peça a Ele que faça o que Ele deseja com aquele dinheiro e não aquilo que você quer fazer, porque se assim eu for, de fato vai acabar ligeirinho. Amados, o que é de César? Respeito às autoridades, zelo com as finanças, excelência no trabalho. Dê a César o que é de César. Entregue ao mundo isto. Seja um cidadão ético e moral. Tenha um caráter aí afora ilibado. Seja aquela pessoa que as pessoas olham e diz assim: nesse daí eu confio. Eu fui comprar num armazém lá em Cruz de Rebouças. Cheguei lá, eu estava sem o dinheiro. E aí o dono do armazém disse: depois você paga. Eu disse: não, mas eu trago, eu vou ali pegar. Ele disse: não, para você eu vendo o armazém todinho. Eu disse: eu pago, né? Eu queria ver se eu não pagasse. Eu levar o armazém todinho e dar um balão, né? Dar um calote. Amados, dê a César o que é de César. E o que é de Deus? O que é de Deus? A primeira coisa que eu preciso entender, depois de eu conduzir a César o que é dele, e chegar para entregar a Deus o que é de fato e de direito dele, o primeiro item é uma adoração de qualidade. Dê a Deus uma adoração de qualidade. A verdadeira adoração, ela não é apenas um ato exterior, dos lábios para fora. A adoração real, ela vem de um espírito unido ao Espírito de Deus, em comunhão com Ele. A verdadeira adoração, ela não vem por obrigação e nem por medo. E aí às vezes eu sempre faço uma pergunta: por que você veio aqui hoje? Você veio por obrigação? Porque tinha que vir, porque alguém lhe obrigou a vir? Você veio porque tinha que vir, porque senão o irmão ia perguntar por que você não veio? Você tinha que vir porque Deus talvez fosse lhe castigar se você não viesse? Você tinha que vir para cumprir uma agenda estereótipica com a sociedade? Por que você veio aqui hoje? Porque se de fato você não veio com a ideia, com a intenção de apresentar a Deus o seu culto, você está perdendo tempo. Fantástico, está passando lá. Tem cada notícia legal. Perninha para cima do sofá, ventilador aqui batendo. Às vezes nós afirmamos: rapaz, o culto hoje não foi bom não. O louvor não estava meio alinhado. O gordinho que estava lá na frente pegou mé com fé. É interessante. É interessante saber. Porque quando eu afirmo que o culto não foi bom, e atrelo isso às pessoas que estavam à frente de uma liturgia, eu entendo a ideia de culto totalmente errada. Porque o culto é o que você traz, não é o que você leva. Se o culto foi ruim, foi porque você não trouxe nada de bom para apresentar. Então bota na sua cabeça: está com culto ruim? Reveja o que você tem pensado. Amados, a adoração com excelência a Deus, a adoração de qualidade, passa por entendermos o texto de Oséias capítulo 6 e o versículo 6, onde Deus afirma: eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Eu não me interesso por suas ofertas, eu peço só que vocês me conheçam.
Queridos, para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos estar alinhados com a sua palavra. Para que possamos ter uma adoração de excelência, entregando a Deus o que é dele, precisamos tentar entender que o que Deus quer não é o que você faz, é o que você tem dentro do seu coração. O que Cristo quer não é seu dinheiro, Ele quer a sua alma por inteiro. Amados, precisamos inverter essa balança, colocar um equilíbrio entre essas situações. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O segundo item, onde iremos entender o que é de Deus, o primeiro é uma adoração de qualidade. O segundo é um serviço ao reino notável. Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, ele afirma: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amados, eu entrego a Deus o que é de Deus quando primeiramente eu devoto uma adoração de qualidade a Ele. Em segundo lugar, quando eu dedico um serviço notável ao seu reino. Amados, quando Pedro ele afirma que cada um de nós recebeu um dom, ele conclui dizendo que este dom era para servir a outros. Era para servir a outros. O dom, o talento que Deus trabalha, entrega para cada um de nós, ele precisa ser transmitido para outros. E aí você pode se perguntar: mas pastor, o senhor disse agorinha que Deus não quer o nosso sacrifício, nem a nossa oferta. De fato, Ele não quer isso. Ele não quer que isso seja o primeiro lugar na sua vida. Ele não quer que você faça para conhecê-lo, e sim faça por conhecê-lo. Ele não quer que você faça para ter, e sim que você faça porque você já tem. Amados, em que área da sua vida em 2023 você prestou um bom serviço a outros? Em que área da minha vida neste ano eu tentei equilibrar, levando um bom serviço a outros? Somos chamados para termos um equilíbrio, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. O que é de César, respeito às autoridades, zelo pelas finanças, estarmos cada dia mais atentos, trabalhando com excelência. O que é de Deus, uma adoração de qualidade, um serviço ao reino de maneira notável. Não deixe esse dia passar, queridos, sem de fato você firmar um compromisso de servir a esse Deus que tanto te concede de maneira tão abundante. Coloque em seu coração a pergunta: em que eu posso servir? Em que eu tenho o desejo, a habilidade de ser útil ao reino de Deus? Porque senão, queridos, esta balança, ela vai estar sempre em desequilíbrio. Porque por vezes estamos entregando a César o que é de César, mas não estamos entregando a Deus o que é de Deus. O terceiro ponto, e nós vamos ver a entrega, a efetividade deste equilíbrio,
tendo como primeiro uma adoração de qualidade. O segundo ponto, um serviço ao reino de maneira notável. O terceiro ponto é o cuidado com os relacionamentos. Eu dou a Deus o que é dele quando eu o adoro de maneira qualitativa. Eu dou a Deus o que é de fato dele quando eu o sirvo de maneira notável. Eu dou a Deus o que de fato é dele quando eu cuido dos relacionamentos que ele colocou na minha vida. E é interessante que em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, Paulo diz que se alguém não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, ele negou a fé e é pior que um infiel. Queridos, quando você cuida daquela pessoa que Deus colocou na sua vida, você está fazendo ao próprio Deus. Porém, quando você não cuida daqueles que Deus colocou na tua mão para tu cuidar, para tu zelar, por semelhante modo você também está deixando de fazer a Deus. Talvez você possa se perguntar: mas você tirou de onde, pastor, essa viagem toda aí? No texto de Mateus 25, versículo 40, que ele diz: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeres isso ao menor destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Quando nós lemos esse texto acima, nós vamos ver que Cristo está falando para aquelas pessoas que estarão à sua direita naquele grande dia, onde Ele irá afirmar: vinde benditos do meu Pai, para um lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e tu me deste de comer, porque eu tive sede e tu me deste de beber, porque eu estava nu e tu me vestisse, eu fui forasteiro e tu me hospedaste, eu estava doente e tu me visitaste. Queridos, quando nós cuidamos dos relacionamentos que Deus coloca na nossa vida, consequentemente, eu estou equilibrando essa balança e dando a Deus o que de fato é dele, por excelência. Os nossos relacionamentos, eles são bênçãos de Deus na nossa vida. Como você tem cuidado dos seus amigos? Como você tem zelado por aquelas pessoas que chamamos de amigos, aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para cuidar de nós, para perguntar como nós estamos, para estar conosco lado a lado, muitas vezes quando até não queremos, eles estão ali, junto conosco. Como você tem cuidado dessas amizades? Como você tem cuidado com a pessoa que Deus colocou ao seu lado em matrimônio? Como você tem cuidado do seu esposo? Como você tem cuidado da sua esposa? Como você tem zelado pelos seus filhos? Você tem sido, de fato, a esposa exemplar que edifica a sua casa? Você tem sido o marido que dá a vida pela sua mulher, se entregando por ela, tratando ela com amor, com carinho, assim como Alan está tratando Luciana agora, de maneira extraordinária? Que lindo! Queridos, essa balança, ela vai se manter em equilíbrio quando eu entregar a César o que é de César, mas quando eu tiver a certeza em meu coração que estou entregando a Deus o que é de fato dele, e os nossos relacionamentos, eles não estão distantes dessa missão que Deus concede para cada um de nós. Cuide do seu relacionamento, zele por aquilo que Deus lhe deu. Eu não gosto de fazer isso não, mas quem tiver com a sua costelinha do lado, olhe para ela e diga assim: você é o presente de Deus na minha vida. Foi fraco. Olhe para a sua costelinha, rapaz. Eita, Humberto, vai lá em cima, vai. Olhe para a sua costelinha e diga: você é o presente de Deus na minha vida. Como é que ele disse o quê? Opa aí, que filia. O outro ali disse: eu sou o presente de Deus na tua vida.
Você é um herege, rapaz. Queridos, cuide do seu amigo, cuide do seu cônjuge, cuide do seu irmão na fé, cuide de cada um, pois fazendo isso, estaremos dando a Deus o que de fato é dele, a união e o amor que vem do alto. Dê a César o que é de César, respeite as autoridades, tenha cada dia mais zelo pelas suas finanças, trabalhe com excelência, entregue a Deus o que é dele, uma adoração de qualidade, um serviço ao reino de maneira notável, e zelando, cuidando, acolhendo os relacionamentos que ele colocou na sua mão. Amados, como estamos neste equilíbrio? Durante esse ano de 2023, para que lado esta balança tem pendido? Lembre-se que a 100 graus nós conseguimos beber a água? Não. A 0 graus nós conseguimos beber? De maneira nenhuma. Precisamos estar em equilíbrio. Sabia que esse equilíbrio não é novidade para você? Sabia que esse equilíbrio não é novidade? Lembra, preste atenção. Lembra daqueles seus primeiros passos com Cristo? Lembra daquela sede que você tinha de justiça? Lembra daquela excelência no trabalho que você tinha? Aquela gratidão pelas bênçãos que Deus tinha derramado na sua mão? Lembra? Lembra daquilo, aquele fervor? Amados, lembra daquela adoração e serviço admirável que você tinha? Lembra daqueles relacionamentos que você fazia questão de mandar uma mensagem, que você fazia questão de estar presente, que você fazia questão de zelar? Esse equilíbrio não está tão distante da gente, não. Amados, saiba que hoje você pode voltar a ter esse equilíbrio. Você pode voltar a ter este primeiro que te abandonou. Cristo é a figura do amor. Ele esteve e sempre estará do teu lado. Amados, volte a ter esse equilíbrio. Volte a ter esse primeiro amor. Reveja para onde tem caminhado a sua vida durante esse ano de 2023. Relembre como a sua trajetória começou e como ela está findando neste ano. Volte, reveja os seus conceitos, reveja os seus conceitos, reveja ao que você tem dado valor. Olhe para onde você tem destinado a sua atenção, o seu cuidado, o seu zelo, a sua integridade. Reveja tudo isso e volte, meu irmão. Vamos reconstruir os relacionamentos que foram partidos. Vamos reconstruir o desejo pelo serviço no reino de Deus. O desejo por estarmos adorando este Deus de maneira excelente, entregando os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Reconstrua isto no seu coração, em nome de Jesus. Eu digo sempre, queridos, que Deus, Ele marca encontros. Deus, Ele tem o momento certo e a hora certa para transmitir a palavra dEle
e não minha, porque eu não tenho nada de bom. Se não for o Espírito Santo habitando em mim, nada presta. Mas a palavra de Deus, ela é pura, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela é mais penetrante como uma espada de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E eu tenho certeza que ela penetrou no teu coração hoje. Eu tenho certeza absoluta, porque ela não é minha. Se fosse minha, não serviria para nada, mas ela é de Deus. Equilibre esta balança. Aproveite que Deus falou ao teu coração e reconstrua, reveja, dê a Deus o que é de Deus, em nome de Jesus. Volte de onde você parou, porque Cristo, Ele continua de braços abertos, te esperando. Como um pai se compadece do seu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo se compadece de você, porque Ele te ama. Medite na letra desse hino.